Vocês sabem o que acontece quando os portões do cemitério se fecham? Quando o silêncio ali reina? Bem, nós temos alguns relatos enviados por coveiros e com esses relatos a gente vai descobrir que essa paz, esse silêncio, não significa necessariamente que está tudo bem. Hoje a gente vai ter relatos, relativo a esse assunto. Eu trago vídeos todos os dias aqui no canal, então espero muito que você goste do tipo de conteúdo que teremos hoje. Inclusive temos outros assuntos também e outros relatos, creepypastas, enfim. Tudo o que é bom sobre assuntos macabros e assustadores. E se você gostar do vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Antes de tudo, quero muito agradecer pela sua companhia aqui no vídeo. E hoje, gente, eu tô assim muito receosa. Geralmente eu tô bem empolgada, mas hoje eu estou bem receosa com o conteúdo que a gente vai ter. E pra quem é novo aqui no canal, eu vou voltar a dizer, eu nunca leio, tá? Eu leio só um basiquinho ali, só pra me ter uma bela noção, mas eu nunca leio por completo, então assim... Vocês sabem, né? Eu leio 1 ou 2 parágrafos e basta. O assunto de hoje é um assunto um pouco delicado para mim, mas mesmo assim eu estou aqui trazendo conteúdo para vocês. E o nosso primeiro relato foi enviado por Raimundo C. E gente, eu não sei vocês, mas quando tem, juro, quando tem tipo um nome, que a pessoa vai enviar o nome dela, ela bota uma letra, já me dá aquele negócio, entendeu? Já tá ali dizendo para mim que o negócio ali vai ser do balacobaco. Mas enfim, isso que eu vou contar ninguém acredita, mas foi bem real e bem, eu estou aqui para contar. Só quem trabalha dentro de um cemitério de verdade, de dia e de noite, vai entender o que eu quero dizer, sabe? O que aconteceu foi quando os portões já estavam fechados e era uma terça-feira, eu me lembro porque havia tido um enterro de um senhor solitário, sabe? Sem velório algum, porque, sabe, não havia ido ninguém, não tinha nenhum parente sequer. Já estava escurecendo quando eu terminei de assentar a lápide dele. Foi quando eu ouvi aquilo. Sim, eu ouvi algo muito estranho. Uma risadinha de criança, bem nítido, sabe? Ecoando assim pelos túmulos. Eu achei super estranho, mas bem, bora lá. O cemitério ele já estava fechado. Nenhum familiar estava ali, nem por perto, nem longe. Simplesmente estava eu e as lápides. E a risada veio de um novo, sabe? Sim, perdão, ele disse que a risada veio de novo. Ixi, eu bati aqui, desculpa. Depois, seguida de passos leves, correndo, como se brincasse de esconde-esconde ali pelas lápides. Eu segui o som e ele me levou até um jazizo 34. E lá estava enterrado um menino que morreu afogado nos anos 2000. Sim, morreu afogado. Sim, eu acho que ele quis dizer que nunca tinha dado conta do nome até então, sabe? Era Daniel Ferreira. 6 anos de idade. O jazigo, é um pouco difícil para me falar, estava diferente, vamos dizer assim, como se tivesse sido mexido. E a cruz, ela estava torta, as flores viradas, mas o que mais me fez congelar foi o que eu vi na terra molhada em frente à lápide. Havia pegadas de criança, descalça e fresca. Sim, alguém havia passado por ali há pouco tempo. Mas é muito estranho, porque só eu estava ali. Depois disso, eu sempre ouvia lá pelas 6 horas da tarde, sabe? Aquela mesma risadinha. E, bem, numa das vezes, eu juro por tudo que eu ouvi alguém sussurrando. Ainda é hora de brincar. Pedi transferência do setor e nunca mais passei ali
uma noite sequer, sabe? Tem coisas que não foi feita para ser mexida. Criança nenhuma deveria ter, bem, eu não entendi o que ele quis dizer aqui, mas ele botou assim, criança nenhuma deveria sair do lugar onde foi enterrada, sozinha. Bem, esse sozinha, no final, eu fiquei um pouco, né, porque, amigo, você queria que ele saísse com os outros companheiros que estavam ali por perto? Ai, eu não sei. Acabou, tá, gente, o relato. Eu acho assim, cara, surreal, muito surreal. Uma das coisas que, assim, tirando as 3 coisas que mais me assusta, que é palhaço, espantalho e boneca, uma das coisas que mais mexe comigo, gente, eu juro, sempre, quando eu vou gravar, tem uma mosquinha que ela quer ficar, só uma, sabe? Só uma, ela fica andando. Mas, quando eu passo o dia todo aqui no quarto, e ela não aparece. Inclusive o veneno até acabou, eu esqueci de comprar, mas juro, ela nunca aparece em nenhum outro momento, só quando eu estou gravando. Se eu tô gravando ali na penteadeira, ela tá ali. Se eu tô por aqui, ela tem que... Muita paciência, tenho paciência com ela, que um dia eu pego ela. Mas enfim, como eu tava falando, eu acho muito assustador coisas com criança. Seja espiritual ou seja mesmo real. Pega muito, mexe muito com a pessoa, porque, gente, quão triste é, sabe? Maldades com crianças, essa barbaridade, é muito perturbador. Quando é na questão espiritual, eu penso sempre, né? Porque é uma das coisas que ocorre com muita frequência, que espíritos malignos, eles tomam formas de criança. Às vezes simplesmente é uma criança, né? Mas esse relato aqui me lembrou um relato que inclusive eu li essa semana, que foi um relato em que a moça ela alugou um apartamento e acabou que, bem, tinha um espírito lá que queria brincar com ela e foi acontecendo várias coisas. Assistam o vídeo, é um vídeo muito bom e, bem, vocês têm que assistir, sobre assombrações também, tá? E, gente, loucura. E é igual eu falei pra vocês, no outro vídeo eu até citei que eu achava que era um espírito maligno, até porque o padre foi lá e disse que se ela aceitasse, aquilo ali ia se revelar. Então, aqui, você viu que quis brincar com ele também. Eu achei assim, eu deveria ter separado esses 2 relatos simplesmente pra botar o espírito quer brincar comigo. Mas foi uma loucura. E, gente, tomem cuidado, tá? Eu não sei o que é pior, se é um espírito que se revela na sua verdadeira forma ou um espírito que toma a forma da criança, porque ele apenas tá, tipo, querendo ganhar sua confiança para depois ir lá e, bum, acabar com tudo, sabe? Bom, muito cuidado. Mas muito obrigada por você ter enviado. É um pouco assustador, ainda bem que você pediu transferência, porque, amigo, eu teria feito mesmo, mas para início de conversa eu nunca nem teria sido, sabe, coveiro ou, sei lá, qualquer coisa remetente a ter que trabalhar em cemitério ou com pessoas mortas. Gente, e pensar que eu tava fazendo curso de técnico de enfermagem. Gente, o quão louco, porque vocês sabem, né, que técnico ele lida também com cadáveres. Pelo menos até onde eu sei, não sei se eu posso estar errada, mas era uma das coisas que eu mais tinha medo. Bora lá. Relato 2. O velho do capote preto. Foi enviado por S. Almeida. Gente, você sempre coloca assim, né? Eu gosto porque, sabe, fica chique e um pouco mais assustador. Ele era coveiro e vigia noturno num cemitério velho em São Paulo. Só vou falar isso. Botou a cidade aqui, mas eu acho melhor não falar. Ele fazia ronda lá por volta das 3 da manhã por causa de um caso, sabe, de furto de túmulos. E, bem, eu levei a lanterna e um porretes, como de costume. Inclusive, nem sei o que é porretes. Acho que seja isso que ele colocou. A madrugada, ela estava muito fria, com névoa densa e, bem, então eu vi ele. Sim,
eu vi algo. Quando vocês colocam aqui, simplesmente viu, mas não acrescenta, sabe? Deixa esse suspense. Eu fico assim, me ardendo por dentro de curiosidade disso. Meu Deus, alguma coisa. É certo que há, né? Enfim, o canal aqui já sabemos que é de terror, mas, cara... Enfim, parado, completamente imóvel, diante do túmulo do Coronel Sampaio. Um dos primeiros a ser enterrado naquele cemitério, sabe? Ele foi enterrado, sabe, lá pela volta, assim, do século XIX. E era o homem que estava ali, ele era um homem alto, estava de costas, inclusive, e usando um capote preto, longo e um chapéu muito, mas muito antigo. O detalhe é que ninguém entra naquele cemitério sem que ninguém possa ver. E outro detalhe, é claro, ele estava sozinho. Sim, sozinho. Apontando a lanterna, bem, tentei entrar em alerta e nada. A luz ela começou a piscar e o ar ficou com um cheiro de vela queimada e enxofre, sabe? Eu dei uns passos e, bem, nesse instante ele sumiu. Sim, ele simplesmente sumiu, simples assim. Sumiu bem, sabe, na minha frente. Foi algo louco. No lugar dele, havia pegadas. Mas não eram humanas. Eram como se fosse, pasmem, cascos. Sim, cascos. Eu voltei para a entrada, sabe, branco como sal. E o zelador só disse... Acho que o zelador, que era o cara que estava lá com ele, só que não estava dentro do cemitério, tá? Ele estava lá na entrada. Disse assim: você viu o capote preto, não foi? Ele só aparece quando a paz dos mortos está sendo quebrada. Desde aquela noite, bem, eu não patrulho mais tão tarde da noite, sabe? E às vezes, quando o vento para, eu ainda vejo aquela vela preta acesa, sabe, sobre o túmulo do coronel, mesmo que ninguém tenha acendido nada ali. Cara, eu fiquei muito curiosa o que estava acontecendo, porque o zelador disse que ele voltava quando estava sendo perturbado, os mortos estavam sendo perturbados. Então, o que estava acontecendo mais ali? Amigo, tinha mais alguma coisa ali acontecendo, sabe? Tinha alguma outra coisa? Gente, muito bom, mas pelo visto você continuou lá. Eu não teria ficado, igual eu falei pra vocês, né, no anterior. Eu nem sequer teria iniciado um trabalho ali. Eu acho muito assustador, mas loucura. Muito obrigada por ter enviado. Bora lá. O segundo foi enviado por um ex-funcionário de um cemitério municipal no sul de Minas Gerais. Sim, gente, de Minas. Eu trabalhei por 5 anos no cemitério da minha cidade. Eu nunca tive medo, sabe? Até o dia, bem, que eu precisei entrar no ossuário. Eu sou totalmente leiga com essas coisas de cemitério. Eu não sei nem o que é ossuário. É cova, porque eles que precisam entrar. Ou é aqueles local em que, tipo, é como se fosse uma casinha, sabe? Que eu já vi, né? Não sei se vocês entenderam. Mas então, bora lá. O ossuário era um depósito trancado, onde ficavam restos de enxumações. Ah, eu acho que pessoas mortas, carbonizadas, eu acho que seja isso. Não sei. Bem, me perdoe se eu estiver errada. Caixotes com ossos, caixões quebrados, relíquias antigas. Ninguém gostava de mexer ali. E a chave sempre era guardada, sabe, bem separada das outras. Agora eu entendi, gente. Eu acho que é onde você, tipo, guarda, sabe, corpos que já estão muito tempo ali e que por algum motivo, não sei, né, por algum motivo às vezes eles tiram ou acontece alguma coisa. E, bem, vocês viram, né, que ele citou que são ossos quebrados, caixões quebrados, relíquias antigas, esse tipo de coisa. Gente, ai.
Chegou uma notificação, então ignora. Um dia, bem, ela sumiu. Mandaram cortar o cadeado e eu entrei sozinho. Inclusive ele tá falando que sumiu foi a chave, ok? É isso. O ar lá dentro estava muito pesado, fedido, como mofo e, sabe, um cheiro também de vela derretida. Eu acendi a lanterna e vi ossos amontoados, sabe, nomes escritos e carvão nos caixões. E então eu ouvi, sim, eu ouvi um sussurro, sabe, um primeiro nome, Severina. Depois outro, Domingos. E mais um. Depois outro e outro. Nomes que eu não conhecia, mas soaram como se alguém os dissessem dentro da minha cabeça. Eu virei com tudo, achando que, bem, tinha alguém ali parado na entrada, mas não tinha. Eu estava totalmente sozinho e comecei a sair devagarinho, mas com muito medo. E foi quando eu ouvi, nítido e em bom tom, ao meu lado: você não deveria estar aqui. Larguei tudo e corri. Nunca mais eu entrei naquele ossuário. 3 dias depois, eu encontrei uma mensagem na porta, escrita com carvão. Sim, carvão. Não era lápis, caneta nem nada, carvão. E lá estava escrito a seguinte frase, ou as 2 palavras, né, que é o que realmente é. Eles acordaram. Pedi demissão logo depois daquilo, porque, bem, aquilo não era só um depósito de ossos e para mim tinha ficado claro naquele momento. Era uma prisão, sabe? E alguém destrancou a porta. Eu achei esse aqui muito impactante, porque, real, lá dentro, no ossuário, acho que esse seja o nome, era uma prisão. E quando sumiu, porque sempre ficava separada a chave, quando sumiu, e por que sumiu, afinal de contas, né? Essa é uma grande questão, por que sumiu? Eu acho que ele não deveria estar ali, porque como sumiu, deveria ali estar acontecendo alguma coisa específica naquele momento, que foi, bem, eu acho que talvez uma contagem de presos, vamos dizer assim. E como sumiu, não era para ninguém estar ali, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Sumiu justamente para que ninguém chegasse ali perto. E aí quando ele quebrou os cadeados, se eu não me engano ele quebrou, e, né, ele entrou, ele acabou ouvindo ali. E a última frase eu quero reler, inclusive, porque falou que eles acordaram. Eu cheguei a pensar, né, que tinha sido falado, agora comentando, que eles tinham sido soltos, porque como ele quebrou o cadeado, então havia essa probabilidade. Mas me diz aí o que vocês acharam, porque eu achei assim, muito impactante. Essa última aqui foi... Eu tava esperando bem mais, tá? Eu estava esperando uma coisa assim, bem mais terror, bem mais... Eu não tava nem com o psicológico preparado pra hoje, mas essa última aqui pegou, né? Pegou, foi uma assim, foi a bem mais... Vocês entendem? Bem mais aterrorizante, mas ainda assim, eu acho que hoje eu superei, não vou me ficar assombrada nem nada do tipo. E antes de tudo, bem, queria lhe agradecer pela sua companhia até o final do vídeo e comenta aí o que você achou, porque, gente, eu achei muito, muito assustador. Eu achei que seria bem mais, eu não nego, porque os últimos vídeos em que eu tô produzindo aqui são assuntos assim, que estão mexendo muito comigo. Esse aqui é um assunto que já mexe só com o tema, mas foi até que cheguei até o final, até que bem, vamos dizer assim. E é isso, então eu espero que você tenha gostado. Se gostou, comenta aí e até o próximo vídeo, ó. Beijo!